Queridos irmãos, boa noite e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar no texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Glória a Deus. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo, perguntaram: Não é ele que estava sentado para mendigar? Uns diziam: É ele. E outros: Não, mas parece com ele. Ele, porém, afirma: Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E nesta noite, nós queremos refletir sobre o tema: Sou eu mesmo. Nós vamos começar a analisar a palavra de Deus, tentando vislumbrar Jesus e os seus discípulos caminhando. E eis que naquela trajetória, Jesus vê um homem cego de nascença. Lá estava aquele próprio pobre homem, infeliz homem. Além de pobre, mendigo, era cego, cego de nascença. Viver a vida toda como cego. Não importava o motivo da cegueira, o fato é que ele estava ali, jogado como um cego. Hoje, pelo menos quando nós presenciamos alguém com dificuldade audiovisual, nós percebemos que o mundo é um pouquinho mais complacente. Nós vemos que estes têm mais oportunidades de crescer, de desenvolver. Existem pessoas que são deficientes visuais, são professores, são psicólogos, são cientistas. Coisa maravilhosa, porque o fato de não ver com os olhos físicos não lhes tiraram a vontade de realizar os seus sonhos e serem alguém na vida. Mas no tempo de Jesus não era assim. Os cegos, coitados, eles não podiam ir à escola, eles não podiam aprender, eles não podiam trabalhar. Naquela época não existia a linguagem do braille para eles. Tudo era mais difícil. Então, qual era o destino de um cego? O que podia esperar um pobre cego? Ele acabava jogado num canto qualquer, no meio das estradas, em porta de igreja, para poder pedir esmola. Esta era a triste situação daquele pobre homem. Estendia sua mão e pedia a caridade das pessoas, julgava com a bondade das pessoas, torcia pela benevolência das pessoas. Ali num canto desprezado, chutado,
jogado. Se alguém tivesse piedade, dava-lhe uma moeda, um trocado. Mas, na grande maioria, todos passavam indiferentes, sem olhar para ele. Talvez quando viu Jesus e os seus discípulos vindo distante, ele deve ter pensado, é mais um que vai passar por mim e provavelmente não vai me dar nada, de uma forma indiferente, vou ficar aqui, como muitos passaram por mim no dia de hoje, mas aquele cego estava enganado. A Bíblia diz que caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E ao vê-lo, ao invés de passar adiante, indiferente, Jesus parou. E isso é abençoado, é grandioso, é maravilhoso. Porque Jesus poderia passar adiante, mas ele parou. E no parar de Jesus, a palavra de Deus tem uma grande lição a nos ensinar aqui. No meio de uma multidão, Jesus vê aquele pobre cego de nascença, desprezado, rejeitado, abandonado, solitário. Jesus o viu. Com certeza, antes que o cego visse, antes que o cego percebesse, antes que o cego sentisse que alguém estava chegando, Jesus já havia percebido, já havia visto, já havia identificado. O que o texto quer dizer com tudo isso para nós? Olha, para Jesus não existe cego à margem da estrada. Para Jesus não existe pessoas rejeitadas à margem. Para Jesus não existe pessoa desprezada à margem. Para Jesus não existe pessoas solitárias à margem. Jesus viu aquele cego. Jesus vê a todos. Jesus conhece a todos. Para Jesus não existe massas. Jesus não lida com massas. Jesus lida com indivíduos. Jesus lida com pessoas. E isso é maravilhoso. Jesus lida com pessoas. Nesse momento, Jesus está aí, bem perto de você. Talvez você esteja aí na sua casa, na companhia da sua família, dentro do seu quarto, na sala. Mas talvez eu possa estar pregando para alguém que está sozinho dentro de casa, dentro de um apartamento, sozinho numa zona rural, dentro de uma casa, num sítio. E a sensação que você tem é que você está sozinho, mas você não está sozinho. Jesus vê você, Jesus conhece você, Jesus sabe a cor da roupa que você está vestindo neste momento, Jesus sabe quantos anos você tem, Jesus sabe o que passa na sua vida, as lutas íntimas do seu coração. Jesus conhece as suas lágrimas. Jesus compreende você, coisa que ninguém mais é capaz de fazer. Talvez você esteja nessa situação de que ninguém mais me compreende. Olha, só Jesus conhece as suas angústias. Só Jesus sabe o que te perturba, porque ele não precisa de visão humana. Ele vê o coração, ele vê por dentro. Jesus sabe das suas angústias, Jesus sabe das suas perturbações, Jesus sabe das suas indecisões, Jesus sabe das suas inquietações, das suas ansiedades, enfim, ele compreende tudo. Não pense você, esposa, que nesse momento Jesus não sabe o que passa na sua vida, as suas preocupações, as suas angústias, as suas tristezas. E quanto a você, esposo, pensa que Jesus não sabe da sua preocupação, do que está acontecendo no sistema, no país, a sua preocupação. Você é o provedor, você é aquele que cuida da família, você é o braço que protege. Jesus sabe que você está preocupado com a sua família, com seus filhos, com o amanhã, com o que vai acontecer. Se você ainda tem emprego, se não tem, se você vai vender ou se não vai vender, e se vender, se vai receber. Jesus sabe de tudo, absolutamente tudo. Jesus sabe, ó comerciante,
da angústia do seu coração. Você, empresário, seja pequeno, seja médio ou seja grande, Jesus sabe o que passa no seu coração. Jesus sabe das suas incertezas em relação ao futuro. Jesus sabe da sua preocupação com relação aos empregados. Jesus sabe das suas preocupações com relação à produção. Jesus sabe que as faturas continuarão chegando, independente se nós estamos dentro de casa em uma quarentena. Jesus sabe das preocupações que reinam em nossos corações nesse momento. Jesus sabe da preocupação de um filho, de uma filha, em verem os pais angustiados neste momento, em não poder sair de casa, ir para a escola, ir para o lazer, ir para o trabalho. Jesus sabe da angústia de estar trancafiados dentro de casa, dentro de um quarto. Jesus sabe do tédio que já tomou parte de grande parte das pessoas. Jesus sabe da questão do idoso. Muitas vezes, como para o idoso é mais complicado nessa hora, porque sabe que é o alvo principal do coronavírus, sabe que a fragilidade da sua idade não permite lutar com as mesmas forças. Jesus sabe das suas preocupações. Mas olha, meus amados, Jesus é capaz de parar e olhar para você nesse momento e dizer: eu sei exatamente quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele diz na sua palavra em Lucas capítulo 12, verso de número 7, até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados por Deus. Com isso, Deus quer dizer que Ele sabe de tudo. E não só sabe, Ele providencia para que as soluções venham em encontro às necessidades. É isso que o texto está chamando a nossa atenção. Jesus para perto de você, como parou perto daquele cego, para mudar a história daquele homem, para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a nossa história. Jesus sabe que nesse momento o seu coração está contrito, o seu coração está orando, e na sua oração você está a clamar e a pedir: Senhor, faça um milagre na minha vida, faça um milagre, Senhor, na minha família, faça um milagre, Senhor, nas minhas finanças, faça um milagre, Senhor, nas minhas circunstâncias. Senhor, faça um milagre. E eu quero lhe dizer que por conhecer aquele cego por dentro e por fora, e por nos conhecer por dentro e por fora, o Deus de milagres, Ele só não ouve as nossas orações, como Ele é a resposta viva de nossas orações. Mas, veja bem, o texto ainda continua por dizer que os discípulos que estavam juntos também aproveitaram daquela oportunidade para tirar do coração, da mente, uma grande dúvida. Havia um ensinamento, um comportamento naquela época que dizia que as pessoas que nasciam com deficiência, assim acontecia porque ou elas cometeram algum erro muito grave contra Deus, ou seus pais, avós, haviam cometido algo de muito grave contra Deus e por essa razão ele estava pagando por esse infortúnio. Seria muito desleal uma crença dessa natureza hoje, mas muitos ainda pensam assim. Porque ao fazê-lo, nós colocamos em xeque a bondade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Não se concebe nem no mundo dos humanos alguém pagar por um erro que não cometeu. Alguém estar preso por um delito não cometido. Como que aquele cego estaria nascendo cego, sendo que seus pais cometessem algum tipo de erro contra Deus? Aonde estaria a justiça de Deus? Aonde estaria o amor de Deus? Aonde estaria a misericórdia de Deus?
que Deus tenha misericórdia de vozes, de ensinamentos, de profetas, de doutrinadores, que dizem falar em nome de Deus, mas estão levando os seus ouvintes para mais distante de Deus do que outrora estavam. Um falso ensinamento leva as pessoas a descrerem no poder e na graça e na misericórdia de Deus. E esse era um falso ensinamento. E quem continua ensinando assim está ensinando falso. Porque graças a Deus Jesus veio aqui para nos esclarecer. Ninguém paga por pecado de ninguém. Um dia todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus, de Cristo. Aí sim, nós estaremos pagando pelos nossos pecados. Aqueles que já têm Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, hão de pagar sim, mas não ao que tange a salvação, ao que tange ao galardão. Mas aqueles que ainda não nasceram de novo e ainda não têm Jesus como sendo seu único Senhor e Salvador, este pagarão sim ao que tange a salvação e perdição. Aqueles que forem encontrados em falso, aquele em cuja a balança pesar contrária, certamente não poderão entrar no céu de Cristo. Você já entregou sua vida a Deus? Você já entregou seu coração a Jesus? Você já se converteu dos seus maus caminhos, dos seus pecados? Já pediu que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado? Já pediu que Jesus entre no seu coração para que esse problema de ordem espiritual fique resolvido de uma vez para todas e para sempre? Olha, há quem diga que nós vamos a Deus ou pelo amor ou pela dor. Não espere a dor levá-lo a Cristo. Não espere o sofrimento levá-lo a Cristo. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Talvez se fosse para você ir a um templo, a uma igreja, você não iria, mas agora aí em casa você está ouvindo essa mensagem. Jesus está dizendo: venha, ó coração, venha. Ó alma, venha. Jesus te chama pelo nome, porque Ele conhece você. Ele diz: vem hoje, vem agora. Aproveita esse momento que o mundo está refletindo. Aproveita esse momento que o mundo está no cantinho do pensamento. Lembra quando nós crianças fazíamos alguma coisa de errada e para os nossos pais não aplicar uma disciplina mais rigorosa, nos colocava lá no cantinho da casa, do quarto, e ali ficávamos até quando fosse dado a ordem de sair, e muitas vezes perguntávamos: o que nós estamos fazendo aqui? E a resposta dos nossos pais é: para você estar pensando naquilo que você fez, que fez de errado, que não deveria fazer, o cantinho do pensamento. Às vezes, até mesmo podemos supor que Deus nos permitiu sair do mundo lá fora, do corre-corre, do mundo de selva, para estar aqui junto com a nossa família, no cantinho do pensamento, para refletirmos sobre nossa vida familiar, pessoal, sobre nossa vida espiritual. E acredite, tem muita gente longe de Deus e precisando voltar-se para Deus. Então Deus conhece tudo a seu respeito, ao meu respeito, e o mais importante, Ele é a resposta. Ele é a resposta. E no caso desse moço, Jesus chega perto dele, o texto bíblico nos dá conta que Jesus, de uma forma até mesmo inusitada, cospe no chão. E ali faz uma espécie de um lodo com a sua saliva e aplica nos olhos do cego. E diz para o cego: agora você vai lá no poço de Siloé, que significa enviado, e lava os seus olhos. E ele foi, e quando para lá foi, eu posso imaginar aquele homem: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas se Jesus mandou, eu vou.
Se ele ordenou, eu devo ir. E chegou no poço, chegou no tanque e lavou os olhos. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu, porque o verso 7 disse que ele voltou enxergando. Um milagre acaba de acontecer na vida desse homem. Deus opera um milagre na vida dele, o mesmo Deus que pode operar um milagre na sua vida, o mesmo Deus que pode operar um milagre na minha vida, o mesmo Deus que pode operar um milagre em nossas vidas. É tempo de milagre. Então está respondido a pergunta feita aos discípulos por Jesus. Não ele e nem seus pais, mas para que a glória de Deus se manifeste nele. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não foi vontade de Deus que esse homem viesse cego a este mundo. Não é vontade de Deus que as crianças nasçam aidéticas, paraplégicas. Não é vontade de Deus que esse mundo esteja do jeito que está. Mas no caso do cego, Jesus diz: já que ele nasceu cego, já que ele está cego, agora é a oportunidade de Deus demonstrar o seu poder e a sua misericórdia na vida dele. Então fique curado mediante o milagre de Deus. Veja bem, o que acontece de mal nesse mundo não tem nada a ver com Deus. O que acontece de mal nesse mundo tem a ver com o diabo. Lá atrás, na narrativa bíblica, fala que o Adão e a Eva simplesmente entregou a felicidade alheia, entregou a paz alheia, entregou a saúde alheia. E de lá para cá o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, as suas consequências maléficas. Tudo o que acontece nesse mundo tem diretamente algo a ver com o pecado, com o erro, com a maldade, com o egoísmo. E por trás de tudo isso, há uma conspiração das trevas para poder afastar o homem de Deus, para fazer o homem odiar a Deus, para fazer o homem caminhar distante de Deus. Então, Jesus está dizendo: já que esse mundo está assim, Deus opera um milagre. Deus tira a cegueira, Deus tira a enfermidade, Deus tira a angústia, Deus tira o medo, Deus tira o pânico, Deus tira o pavor, Deus tira a corrupção, Deus tira a maldade, Deus tira a opressão. Já que esse mundo está assim, Deus tira as amarras, as cadeias, e Deus traz um milagre, Deus traz libertação. Aleluias. É assim que Deus age, porque esse é o caráter de Deus. Ele veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo, para desfazer as maldades do diabo, para desfazer aquilo de ruim que o inimigo fez nesse mundo e continua fazendo. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Olha, um mundo que precisa de um milagre. Agora, para encerrar, eu quero só chamar você a uma reflexão. O mesmo Jesus que curou os enfermos, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que fez uma série de milagres, tão somente não poderia dar visão àquele cego. Mas por que foi necessário cuspir no chão, passar o lodo nos olhos dele e mandar que ele fosse no poço de Siloé, no tanque de Siloé, se lavar e assim voltaria vendo? Veja bem, aqui está a parte que cabe ao homem. Se diante de tudo que Jesus tivesse feito, aquele homem tivesse dito: não vou, não quero, eu não acredito, a história daquele cego continuaria absolutamente a mesma.
existe sim o milagre de Deus, existe sim o poder de Deus, mas existe a parte do homem. Existe aquela parte que é nossa. E se nós não levantarmos, não nos movermos e não formos em direção ao tanque de Siloé, que significa enviado, se nós não formos, o milagre não acontece em nossa vida. Você entende por quê que muitas vezes o milagre está demorando? E não é a questão de Deus, mas é a questão nossa. O milagre já foi enviado. Jesus já veio a esse mundo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus de poder. A parte que falta agora é a sua parte. É a minha parte. O milagre ainda não aconteceu. Talvez porque está faltando aqueles passos de levantarmos e irmos até o tanque de Siloé e lavarmos. Olha, digo mais. Deus está pronto para operar um milagre na sua vida. Você está pronto para receber esse milagre de Deus? Depois que aquele homem voltou vendo, os vizinhos começaram a questionar por quê. Antes ele não via, agora está vendo. E alguém até cogitou a possibilidade de não ser ele. Escuta, será que é ele? Uns afirmavam, sim, é ele. Outros diziam, não, não é, mas parece ser ele. E aí aquele homem fecha a questão por dizer, não existe dúvida quando o milagre de Deus acontece. Não existe dúvida quando nós vamos a Jesus. Não existe dúvida quando Jesus opera um milagre em nós. Aquele homem então somente respondeu, sim, sou eu mesmo. Eu era o cego, agora vejo. Não tenham dúvida, sou eu mesmo. Deus quer operar na sua vida. E quando as pessoas perguntarem, escuta, o que aconteceu? Você diz, sim, sou eu mesmo. Como isso aconteceu? Sim, sou eu mesmo. O passo continua sendo o mesmo. Creia, creia, creia e você verá o milagre de Deus. Não tenha medo. Simplesmente creia. É tempo de crer. É tempo de crer. É tempo de crer no Deus proverá. O mesmo Deus que agiu no passado, age no presente e agirá eternamente, porque Ele é Deus. O nosso Deus proverá. Vamos orar? Querido Deus maravilhoso Pai, venha agir em nós, através de nós. Venha realizar um milagre em nossas vidas. Venha tirar as escamas dos nossos olhos, a cegueira espiritual. Venha tirar o pecado, nos purificar. Tire, Pai, toda e qualquer inquietação dos nossos corações. E nos dê a certeza que tão feliz quanto aquele cego ficou, ficaremos também em breve, a partir desse momento, porque nós cremos num Deus de milagres, um Deus que há de operar poderosamente em nossas vidas, em nossas famílias, nesta sociedade, nessa nação. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre nós. Oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, rogando perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus proverá, Deus proverá. O nosso Deus proverá.